Essas bezerras elas nascem agamoglobulidêmicas, ou seja, sem imunoglobulinas, e até mesmo a defesa celular desses animais ela é diminuída. Então, se eles não tiverem essa defesa da mãe, até ela estabelecer a própria imunidade, é por volta de 3 meses de idade, tornando esses animais muito fracos aos estímulos ambientais durante os 3 primeiros meses de vida. E a gente já sabe, né, que nesses 3 primeiros meses de vida, o índice de diarreia, pneumonia, onfalite é bastante grande. Se elas não têm defesa, muito provavelmente elas vão morrer em decorrência dessas afecções. Olá, ouvintes! Meu nome é Gustavo Almeida, sou médico veterinário, nutricionista de vacas de leite e host aqui do Mais Rumen Podcast. As nossas métricas mostraram que 82% de quem assiste os nossos vídeos ainda não está inscrito no nosso canal. Por isso, eu venho aqui pedir para vocês não perder o nosso conteúdo e não perder a chance de estar assistindo antes dos outros o nosso material. Aproveite que você está aqui, aproveite que você assistiu o nosso conteúdo para se inscrever no canal e não ficar por fora das nossas novidades. Você se inscrevendo não só vai ajudar a gente na nossa amplitude, como também na relevância dos nossos convidados. Por isso eu conto com vocês se inscrevendo. E um ótimo episódio para vocês, pessoal. O Mais Rumen Podcast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na bovinocultura brasileira. Tortuga, há 70 anos liderando o avanço no campo. Adiceu, produtora do Smartamine M, a referência global em mediolina protegida para ruminantes há mais de 30 anos. Novonesis, transformando o mundo através da biologia. Rumenzin, tradição que gera confiança. Ilana, agilidade e precisão na análise de alimentos com opções de resultados em tempo real. AgriWin, há 7 anos simplificando a gestão agropecuária do produtor pelo Brasil. Olá, ouvintes do Mais Rumen Podcast. Hoje estamos com a professora Heloísa e vamos falar sobre manejo e nutrição de bezerras e ferramentas que possam levar a uma maior imunidade desses animais. Professora, fica à vontade para se apresentar para os nossos ouvintes. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Heloísa, sou médica veterinária. Dou aula na Unicentro, que é a Universidade Estadual do Centro-Oeste, aqui no Paraná, em Guarapuava, junto às áreas, né, de clínica médica de ruminantes, cirurgia de grandes animais, e a nossa linha de pesquisa na pós-graduação é com imunologia clínica. Então, a gente procura sempre dar uma melhorada na imunidade desses animais, para que, em cima disso, eles tenham melhor status sanitários e, com isso, melhor índice produtivo. Heloísa, começando o assunto por algo que eu acho muito importante relacionado à colostragem, você como professora, pesquisadora da área, na sua opinião, qual a importância da colostragem na vida de uma bezerra? É total, né? Essas bezerras elas nascem agamoglobulidêmicas, ou seja, sem imunoglobulinas, e até mesmo a defesa celular desses animais ela é diminuída. Então, se eles não tiverem essa defesa da mãe, até ela estabelecer a própria imunidade, é por volta de 3 meses de idade, tornando esses animais muito fracos aos estímulos ambientais durante os 3 primeiros meses de vida. E a gente já sabe, né, que nesses 3 primeiros meses de vida, o índice de diarreia, pneumonia, onfalite é bastante grande. Se elas não têm defesa, muito provavelmente elas vão morrer em decorrência dessas afecções. Rumen Yeast, dupla modulação ruminal e intestinal. Rumen Yeast é uma biotecnologia da ICC Animal Nutrition projetada para impulsionar a saúde e a produtividade dos animais em sistemas de produção desafiadores. O desempenho do Rumen Yeast é apoiado por uma tecnologia de processamento única que resulta em um produto puro, contendo altos níveis de beta-glucanas, MOS e metabólitos de levedura. Estes fatores combinados promovem a modulação ruminal e intestinal, ajudando os animais a atingir seu potencial máximo.
uma grande parte dos nossos ouvintes são produtores. Se a gente pensar em relação ao técnico de campo, ao produtor, que cuidado esse tipo de material demanda, na sua opinião? Então, a gente tem que garantir que esse animal receba um colostro em quantidade e qualidade adequada. O que é isso? Então, a quantidade é que esse animal receba pelo menos 10% do seu peso vivo de colostro nas primeiras 12 horas. Tem algumas pesquisas que falam que é nas primeiras 6 e tem outras que falam nas primeiras 2 horas. Mas a gente sabe que às vezes um manejo mais agitado de muitos partos por dia, a gente não consegue fazer o parto, pegar o colostro dessa vaca e administrar para essa bezerra nas primeiras 2 horas. Então, a gente tem preconizado mais nas primeiras 6 horas. A gente precisa também garantir que esse colostro tenha qualidade. Isso quer dizer o quê? Que ele tem que ter células imunológicas e também imunoglobulinas para garantir que isso seja absorvido pela bezerra. Essa absorção, ela acontece até as primeiras 6 horas de vida e começa a decair até as 24 horas de vida. Então, por isso que a gente tem a urgência da administração desse colostro. Um dos jeitos da gente garantir que esse colostro tenha qualidade é a densidade dele, que a gente acaba fazendo pelo Brix. Então, né, a gente coloca naquele equipamento que é o Brix de detecção hoje de cerveja, ele diz a densidade ali desse colostro, e toda vez que o colostro estiver acima de 25%, tem propriedades que preconizam acima de 29%, ele está com uma qualidade boa. E aí isso deve ser fornecido pela bezerra. O que a gente vê é que algumas bezerras demoram mais do que 6 horas. Então, dependendo do manejo da propriedade, às vezes esse colostro não é fornecido na mamadeira, mas sim em sondagem. Sondagem é uma outra coisa que a gente se preocupa, porque quando essa sonda é colocada pela boca da bezerra, a gente tem que ter garantias de que ela foi para o esôfago e não para a traqueia. Então, quando ela vai para a traqueia, a gente estaria jogando litros de leite no pulmão desse animal e matando esse animal por afogamento com leite. Então, esses cuidados de você ter uma equipe bem treinada, um colostro de qualidade, que tenha a sua qualidade atestada nesse momento, e alguém que saiba passar uma sonda com segurança, faz parte do treinamento da equipe para esses momentos do parto. Outra coisa que é interessante também comentar é que, às vezes, aquela vaca não tem um colostro em qualidade boa. E aí, o que a gente vai ter que fazer? Então, essas propriedades têm utilizado ou colostro em pó ou o banco de colostro. Então, o banco de colostro é o colostro excedente daquela vaca. A gente vê vacas produzindo 10 litros de colostro. A bezerra precisa de 2 a 3 litros. Então, esse excedente a gente consegue congelar para uma próxima bezerra que precisar utilizar. E outra coisa que é importante também é a respeito do leite de transição. Então, apesar dessas bezerras absorverem essas imunoglobulinas nas primeiras 24 horas de vida, nos 3 outros dias, o leite vai sair, né? Essa secreção láctea vai sair da formação de colostro para um leite. E essa transição ainda tem muita imunoglobulina e proteínas imunes que vão fazer a imunidade local do intestino. Então, isso é um preventivo excelente para que essas bezerras não tenham diarreia depois. E esse leite de transição, ele não é indicado para o consumo, porque ele pode ter células que não são legais para o consumo humano. Então, ao invés de descartar, esse leite pode muito bem compor, né, a nutrição dessa dieta dessa bezerra nesses 3 primeiros dias de vida. Eu vou entrar no leite em transição nos próximos assuntos, mas eu vou voltar um pouquinho para a gente pontuar para o nosso ouvinte qual seria, então, agora no colostro, as principais falhas dessa transferência da imunidade passiva, na sua opinião. Que eu vejo assim, né, nessa última propriedade que nós fizemos o experimento. Muita vaca parindo e não dava tempo entre pegar o colostro e administrar para essa bezerra nas primeiras 6 horas de vida. Então, o colostro era retirado do animal, ficava em temperatura ambiente mais do que 6 horas, em dias muito quentes, né? Esse colostro ele começa a ter uma proliferação bacteriana,
e essa proliferação bacteriana, além de desnaturar algumas proteínas e gordura do colostro, já está sendo ingerida pela essa bezerra. Essas células intestinais, que já são mais abertas para permitir a passagem das imunoglobulinas do colostro, também é aberta a bactérias que se proliferaram lá nesse colostro. Então, assim, primeira dica, a vaca acabou de nascer, o bezerro acabou de nascer, essa vaca foi ordenhada, a ordem é imediatamente fazer a administração desse colostro, seja por sonda ou seja por mamadeira. Segunda dica, que essa equipe seja treinada para saber passar a sonda. O que a gente preconiza? Para ter certeza que essa sonda foi passada pelo esôfago e não na traqueia, colocar a ponta da sonda, por onde o leite vai ser administrado, em contato com a bochecha. Se o animal respirar por ali, a gente vai sentir o ar batendo na nossa bochecha. Então, a gente sabe que ela foi administrada no lugar errado e essa sonda tem que ser recolocada. Hoje em dia, com essas sondas que são com uma ponteira de plástico e são bastante grossas, a gente diminui bastante a chance da sonda ir para a traqueia. Então, por ela ser mais calibrosa, a chance dela ir para o esôfago é maior. Mas, mesmo assim, esses testes devem ser realizados. Um outro teste que também é bem fácil e a gente faz com facilidade é nessa extremidade livre da sonda, que não está na bezerra, a gente suga. Quando colabar a bochecha, isso indica que está no esôfago. Se não colabar, é porque está na traqueia, e muitas vezes, quando está na traqueia, essa bezerra tosse. Então, esses testes são importantes para a gente não administrar o leite pela via errada. Acho que terceira dica e bastante importante é garantir que esse colostro tenha qualidade. Então, tenham planos B. Se esse colostro não passou no Brix, na hora da aferição, ele não é denso o suficiente, a gente tem que ter uma reserva, seja o colostro em pó ou seja o colostro de outra vaca. Muitas vezes o colostro dessa própria vaca ele é adensado com colostro em pó para a gente garantir que ele garanta a imunidade da bezerra nessas primeiras 6 horas de vida. Eu ia perguntar do adensamento do colostro agora, você já aproveitando o gancho, você pode explicar o que seria isso para o nosso ouvinte? Nesse adensamento, quando a gente vê que a quantidade, a porcentagem do Brix não é o suficiente, então a gente vai colocar o colostro em pó já no colostro existente. Isso vai aumentar o seu poder de garantir imunidade para esse animal. Então, assim, pessoal, eu tenho a opção com o colostro em pó de estar diluindo ele, estar fornecendo unicamente esse colostro em pó, e eu também posso estar enriquecendo o colostro que a vaca entregou, mas a qualidade está aquém do necessário. A gente pode estar também fazendo essa correção, como a professora acabou de explanar. Bem, aproveitando que a gente já falou do leite em transição, assim, quando começar a oferecer um sucedâneo ou um leite, a introdução dessa dieta, qual que é o momento, leite em transição, o que a gente pode pensar aí nesses primeiros dias desse neonato? Bom, se o animal tivesse na vaca, no seu habitat natural, ele ia mamar a quantidade de colostro. Quando esse colostro começa a ser esgotado, esse colostro vai virando esse leite de transição, que ainda tem grandes quantidades de imunoglobulina e de gordura. Então, o animal precisa desses altos teores de gordura até para ter uma nutrição mais adequada. São animais que sofrem muito oscilações da temperatura externa, então quando ele tem um leite com uma quantidade maior de gordura, ele tem uma explosão maior para produzir o calor, né? Ele não precisa gastar os seus próprios nutrientes para se manter aquecido, e o leite de transição vai entregar tudo isso. Então, o que a gente normalmente utiliza é que nesses primeiros 3 dias após a vida, o primeiro é para o colostro, os outros 2 são esse leite de transição. Então, a gente preconizaria a introdução do leite integral ou um sucedâneo a partir do 3º, 4º dia, seria? Sim, se você garantir que esse sucedâneo tem uma boa qualidade. A gente entra aí num outro mundo. Existem sucedâneos láticos hoje de tudo que é qualidade e tudo que é preço. Quanto mais barato, normalmente pior a qualidade.
Então, tem alguns sucedâneos láticos que eles têm proteína de soja na sua composição. Normalmente, esses são os mais em conta. E bezerro, até o primeiro mês de vida, não digere proteína de soja. Então, realmente vai causar uma desnutrição severa nesse animal se esse sucedâneo for entregue antes. Os sucedâneos que têm uma qualidade melhor, eles vão ter realmente proteína derivada de leite. E aí a gente consegue ter uma nutrição mais adequada desses bezerros. Então, eles podem entrar em substituição ou junto com o leite integral para garantir uma sanidade ou uma nutrição melhor dessas bezerras. E, a grosso modo, na sua experiência, qual que é a maior diferença num bezerreiro que é servido um leite integral de um bezerreiro onde as bezerras são nutridas com leite de descarte? O grande problema do leite integral é que muitas vezes é o leite de descarte. O leite de descarte, ele pode ser de descarte de mastite, então esse leite já vem com uma alta carga bacteriana, e se for depois das 24 horas de vida do bezerro, realmente essas bactérias não vão ser absorvidas. Mas elas podem colonizar o intestino e causar diarreia nesse bezerro depois. Outra situação que é o leite de descarte é o leite que as vacas não têm mastite, mas estão recebendo antibiótico por outras doenças, por exemplo, uma metrite, por exemplo, uma pneumonia. Esse leite tem resíduo de antibiótico, por isso que ele não vai para o consumo humano. Esses antibióticos podem começar a agir na microbiota intestinal dessa bezerra. Então, o que acaba acontecendo é que uma parte da microbiota tende a morrer, principalmente as bactérias benéficas, e com essa descolonização de bactérias intestinais, favorece com que bactérias patogênicas possam entrar lá e causar afecções como diarreia. Outro problema é que a gente acaba selecionando bactérias resistentes ao antibiótico. Então, o dia que a gente precisar tratar essa bezerra com uma doença bacteriana, alguns antibióticos já não vão mais fazer efeito. Então, a gente fica entre a questão sanitária, mas também a questão econômica. Então, o que a gente vai fazer com esse leite de descarte? Jogar fora? Esse jogar fora representa também um prejuízo econômico. Então, a gente entra numa dualidade que é difícil da gente saber o que a gente vai trabalhar melhor. O que eu tenho visto é que propriedades pequenas acabam usando esse leite de descarte para os animais, mesmo sabendo que essas bezerras, quando tiverem diarreia, as diarreias vão ser mais graves e menos responsivas ao tratamento. Em propriedades melhores, a gente tem visto que esse leite realmente é descartado, mas uma maneira da gente diminuir um pouco esses prejuízos é com o uso do leite sucedâneo lático junto com o leite integral, né, para diminuir um pouco os custos de manutenção desses bezerros. E, aproveitando que a gente está falando sobre nutrição, qual é o momento ideal para a gente introduzir uma alimentação concentrada para essa categoria? É outro assunto controverso, né? O que a gente tem visto é assim: quando a gente começa a dar fibra e concentrado para esse animal, ele desenvolve o rumen antes. E ao desenvolver o rumen antes, a gente vê que esse animal, assim que ele for desmamado, ele tem um ganho de peso enorme. Mas a própria alimentação com concentrado e com forragem, normalmente ela é introduzida para limitar o leite. Então, na fase da amamentação, esse animal tem um ganho de peso menor. Porém, quando ele desmama, por volta de 2 a 3 meses de idade, o ganho de peso dele é bastante grande, porque ele já está adaptado a essa nova alimentação. Quando a gente faz o contrário, que seria manter o animal exclusivamente no leite e começar com a ração por volta de 1 mês de vida ou por volta dos 45 dias de vida, esse animal tem um ganho de peso maior, porque o leite é nutricionalmente mais rico nesse período. Só que quando ele entra no processo de desmame, ele ainda vai desenvolver o rumen e isso vai levar a uma piora de ganho de peso logo depois do desmame e depois as coisas se equilibram. Então, tem trabalhos que são extremamente controversos de quando que é o momento ideal da gente administrar a ração e a forragem. O que a gente sabe é que isso, em algum momento, ele vai ter perda de ganho de peso. Na minha opinião, é melhor que ele tenha essa perda de ganho mais perto do desmame, quando ele está com a maturidade quase madura,
do que nessa fase mais inicial do primeiro mês de vida, que a imunidade dele ainda é altamente dependente da imunidade colostral. Se ele precisar de um plus a mais por causa de um desafio maior ambiental, ele não tem, porque a imunidade dele não responde. É só a da mãe. Eu acredito que temos ouvintes de várias origens e talvez alguns não saibam, né? Mas a bezerra, ao nascer, ela não é uma ruminante, né? Isso. O rumen não tem microbiota ou tem uma microbiota muito pequena, as papilas não são desenvolvidas, e conforme ele vai tendo essa curiosidade de comer forragem e até mesmo o concentrado, é que esse rumen começa a ser colonizado. Então, quanto antes ele tiver contato com esse alimento, antes o rumen se desenvolve, tanto em tamanho como também em população microbiana, e é isso que estimula as papilas ruminais, que é a estrutura que absorve os nutrientes produzidos ali no próprio saco ruminal. Então, já que a gente está conversando disso e a gente falou do concentrado e a gente está falando de alguns temas que são um pouco polêmicos, e o feno, a fibra, qual que é a sua opinião em relação ao alimento mais fibroso nesse momento da bezerra? O alimento mais fibroso, ele tem o poder de fazer um atrito no rumen e isso auxilia no desenvolvimento das papilas ruminais. Em si, a parte da fermentação não tem um valor nutricional tão intenso como teria o leite e o concentrado. Tem alguns estudos que mostram que talvez nessa fase seja mais interessante as bezerras comerem um concentrado de pior qualidade, mais fibroso, só para ter esse atrito mecânico no rumen e deixar ele preparado, do que em si investir num bom alimento que não vai produzir grandes diferenças de ganho de peso do animal nesse momento, porque ele está recebendo maiores qualidades nutricionais pelo concentrado e pelo leite. Heloísa, a gente sabe que, às vezes, até nos animais em produção, a água é um elemento esquecido, nas bezerras muitas vezes também. Quando eu devo começar a servir água para esses animais? Em relação à quantidade, deve ser livre? Eu posso servir em baldinho e limitar isso? Qual que é a sua opinião em relação à água e às bezerras? Então, eu acho que antigamente existia um mito de que se o animal bebe água, ele vai encher o estômago verdadeiro, né, o abomaso, e consequentemente isso limita o consumo de leite. Hoje a gente sabe que não, né? Essa água é rapidamente absorvida e o animal ele faz uma ingestão de acordo com as necessidades dele. Então, na minha opinião, é deixar a água à vontade o tempo todo, desde que seja uma água limpa, de qualidade, né? Então, lembra que tudo que esse animal está ingerindo está indo para o intestino que ainda está na sua forma de maturação, seja para absorver nutrientes, mas também de maturação imune, né? E ali a gente tem que diminuir a chance dele estar ingerindo patógenos que possam causar diarreia. A gente costuma dizer sempre, é um desafio no campo, né? Você bebe a água que você serve para os seus animais. E aproveitando que a gente está nesse ensejo, ambiência, quanto que ela influencia na imunidade da bezerra, que pontos eu devo tomar de atenção, tanto na hora do parto, quanto depois na hora da criação, relacionada à ambiência, conforto, que nós devemos estar se atentando. Então, outro assunto controverso, né? A gente vê assim que se por um lado a gente tenta mostrar um ambiente o melhor possível, ele vai sempre pecar em alguns aspectos. Então, o que a gente tem de primeira controvérsia, assim que o bezerro nasce, ele deve mamar na mãe ou ele deve mamar de uma forma artificial? Quando ele mama na mãe, de fato, a gente teria uma interação mãe-bezerro melhor, isso pode facilitar e acalmar a mãe e o bezerro, mas, por outro lado, a gente não sabe quanto de colostro esse animal mamou, e nem em que momento esse animal mamou. Então, a gente pode perder etapas importantíssimas de garantir a transferência passiva desse animal, que é quantidade, qualidade e tempo. Depois que isso acontece, a gente leva esse bezerro normalmente para um bezerreiro. Nesse bezerreiro, o intuito é manter esse animal aquecido e livre
né, das intempéries ambientais, excesso de vento, excesso de sol, chuva, e garantir que nesse momento que ele tem pouca gordura corporal e dificuldade de adaptação ao meio externo, ele não sofra oscilações de temperatura ou que tenha que queimar grandes quantidades de nutrientes para produzir o calor corporal. Então, o intuito do bezerreiro é esse. Quando a gente coloca esse animal num bezerreiro isolado, sem contato com outros animais, a gente sabe que esse bezerro vai ser menos curioso. Então, é um bezerro que mama menos e procura menos a água, a forragem e a próprio concentrado. Então, isso pode atrasar o seu comportamento ingestivo. Por outro lado, ele não tem interação com micro-organismos. Então, ele não vai ter troca de patógenos que possam levar a doença para ele. Quando a gente coloca esses animais em bezerreiro coletivo, acontece o contrário. Eles ficam mamando uns nos outros. Então, de fato, aumenta a chance de você ter ingestão de patógenos que possam levar a quadros de diarreia. Por outro lado, ele imita o comportamento dos outros. Então, ele vai ter mais interesse em, de fato, procurar alimento. E aí, esse desenvolvimento dos pré-estômagos, do rumen, acaba sendo mais rápido, assim como o ganho de peso desse animal também. Então, a gente sempre vai ter os dois momentos. O que a gente tem que ficar atento para as principais limitações que cada modelo tem. Acho que a principal limitação em relação ao bezerreiro coletivo é garantir, identificar quando a doença começa e em que bezerro. Se você chega no bezerreiro e tem diarreia, você não sabe quem é o animal que está tendo esse problema. Então, tem que garantir uma limpeza, uma rotina de limpeza mais frequente e identificar mais cedo quem é o animal que está comprometido, para já pensar nas medidas de tratamento ou de controle da afecção. As limitações do bezerreiro isolado é que, como a gente sabe que não precisa de uma frequência tão grande de higiene, às vezes essa higiene se peca. E aí a gente começa a ter camas mais sujas e esse animal acaba ficando doente da própria instalação. Ainda em relação a isso, a gente tem os diferentes bezerreiros isolados, individuais. Então, tem o bezerreiro tipo casinha, tipo iglu, que a gente vai mudando a sua localização conforme aquele chão fica contaminado. A gente tem os bezerreiros suspensos, onde a gente tem uma cama normalmente de areia ou de palha, né, que possam dar mais conforto térmico e conforto também para os bezerros. Mas a gente também já viu situações que isso pode ser pior. Então, a gente viu numa propriedade esses bezerros de iglu eram feitos com cama de areia, e quando chovia, a areia não dava drenagem para a água, então as bezerras ficavam deitadas na poça de água. Isso mantém elas mais úmidas, com frio, e facilita a não secagem do umbigo, então dá infecção umbilical depois. A gente viu que as bezerras que ficavam nessa palhada mais grosseira, como cama, ficavam num ambiente, num galpão fechado, sem insolação solar e sem ventilação. Então, apesar de elas estarem abrigadas da chuva, o ambiente por si só tinha acúmulo de fezes, e essas fezes, por não serem limpas, tornavam o ambiente mais rico em amônia, causando uma irritação principalmente da narina. Essas palhas não eram limpas, e isso acabava levando à contaminação dos animais, dos vizinhos, né? Um bezerro do lado do outro. Então, todas as ambiências vão ter as suas limitações. A gente que tem que estar sempre atento e saber quais as frequências de manejo que a gente precisa fazer para evitar que essas doenças se instalem no bezerreiro. É a criação da cultura da fazenda, e em cima disso eu já acompanhei fazenda que bonificava a equipe do bezerreiro por número de diarreia, e a gente teve funcionário que criou o hábito de enterrar as diarreias para não contabilizá-las, né? Ele até ganhou o nome de gato pela função de enterrar essas fezes. Eu acho que conhecer o problema para enfrentá-lo de frente, ter informação é fundamental para ter sucesso, né? Mas é engraçado, assim, a impressão que a gente teve, né, com os nossos experimentos em fazendas bem produtivas. A preocupação dos produtores acaba sendo mais as vacas no pós-parto. E aí a parte do bezerreiro ela é muito relegada. Então, poucas são as propriedades que se preocupam muito com essa fase. E ali a gente encontra, então, essa falha de
problemas nutricionais, de problemas de higiene, esconder os problemas, ou até mesmo não identificar o bezerro que está doente. Porque esse bezerro que está com diarreia, ele pode se manter ativo, continuar mamando, e às vezes ele só fica mesmo em observação, mas tem bezerro que já murcha a orelha, cai, a cabeça fica mais baixa, tem expressão de doença, e às vezes o proprietário, o tratador não consegue identificar isso. Na sua opinião hoje, quais são as principais causas de diarreia num bezerreiro, um surto ou numa bezerra de maneira geral? Quais seriam os principais fatores? Como prevenir isso? Então, eu acho assim, ó, primeiro, que a gente já viu, né? Todo bezerro que passa por essa fase do nascimento até o desmame vai ter pelo menos um episódio de diarreia. E todos os experimentos que a gente fez, que era para trabalhar com bezerros sadios, não teve nenhum que não teve um quadro de diarreia. Então, a gente vai considerar um surto de diarreia a partir do momento que, naquela época, mais de que 10% dos bezerros estejam tendo diarreia. Se é um ou outro, podem ser casos isolados, uma adaptação daquele animal, que em cerca de 2, 3 dias ele recupera. Vai ter perda de ganho de peso? Vai. Mas muitas vezes, só uma observação e mantendo esse animal com uma hidratação oral, ele não precisa entrar com um tratamento naquele momento, só a hidratação já recupera. Agora, se são muitos animais ao mesmo tempo apresentando a diarreia, a gente precisa tentar fazer o diagnóstico para achar onde está o erro. Então, a gente já viu situações em que as diarreias eram causadas por uma bactéria chamada Escherichia coli, que vinha das vacas no momento do pós-parto. Então, numa época que essas vacas tiveram o parto num pré-parto com muita sujeira, dava 3, 4 dias, as bezerras todas apresentavam um quadro de diarreia. Uma outra coisa que a gente desconfiou é que o leite que era fornecido para essas bezerras era um leite de descarte pasteurizado. E a pasteurização precisa de uma regulagem adequada. Naquele mesmo momento, a temperatura da pasteurização não estava atingindo as temperaturas ideais. Então, a gente também não sabe se, de repente, esse leite já vinha contaminado e era administrado para as bezerras, ou se elas contaminaram no preparo. Já tivemos situações em que essa diarreia acontecia, por exemplo, por coccidiose. Então, aí é um outro caso. A gente tinha os animais criados em cama de madeira, em cama de areia, e as baias eram de madeira. Então, quando a gente começa a ter uma alta contaminação por coccidiose, o ideal é a gente higienizar a instalação. Não tinha lá como tirar a areia de todas as camas, nem como passava a cera de fogo na madeira, por ser madeira. Então, ela é passada muito superficial, não chega a ponto de esterilizar o ambiente. Então, esse controle também nesse tipo de bezerreiro ele foi difícil de ser executado. O que você pode falar para a gente em relação ao uso de probiótico, aditivos? Você acredita que isso faz diferença na imunidade ou prevenção na imunidade da bezerra, prevenção dessas doenças? Total, porque o que a gente vê é assim, né? A diarreia tem múltiplas causas, né? Bacteriana, viral, às vezes começa por alimentação, às vezes começa por protozoário, mas esta causa principal causa uma lesão primária no intestino e a partir dessa lesão vêm as bactérias patogênicas e acabam piorando o quadro. Então, o diagnóstico etiológico é difícil de ser executado porque a gente nunca sabe se essa bactéria que cresceu no exame é a bactéria primária ou se é só um agente oportunista. Tratar esses animais com antibióticos, seja ele sistêmico ou oral, vai realmente matar essas bactérias patogênicas, mas também destrói a microbiota normal. E a microbiota normal intestinal é quem faz a próprio equilíbrio da região. Então, quando você tem uma microbiota local, ela evita que bactérias patogênicas possam colonizar o intestino. Então, o uso dos antibióticos ele acaba sendo um pouco controverso, porque você não sabe se é para o agente etiológico certo, e a gente utilizando pode também desregular o intestino, facilitando com que essa diarreia permaneça por um tempo maior. Quando a gente não sabe quem é o agente que está causando a alteração, é mais fácil a gente acreditar na imunidade, dando uma força maior para que a imunidade consiga recuperar o desequilíbrio intestinal que esse animal está apresentando, a gente não precisa saber o agente causal.
E nesse caso, os imunonutrientes, que são nutrientes que prometem fazer o crescimento das bactérias benéficas intestinais e impedir que as patogênicas se aderam às células intestinais, ele vem ganhando destaque. Então, a gente já trabalhou em algumas pesquisas com eles, em bezerras com recém-nascidas, em bezerras a partir de 4 dias de vida, ou bezerras de 15 dias até 60 dias, com desafio de Escherichia coli, com desafio de coccidiose, e para todos eles a gente viu que o probiótico, ele não impede a doença, mas ele torna a duração da diarreia mais curta. E aí a recuperação da bezerra é mais rápida. Outra coisa que é legal é que a gente tem notado que quando essa bezerra tem um quadro de diarreia, quando ela começa a melhorar, normalmente depois ela tem um quadro de pneumonia, que são os quadros de pneumoenterite. Então, esse probiótico, ele além de regular a desbiose intestinal, né, que é regular que as bactérias patogênicas não consigam aderir aos enterócitos e as bactérias benéficas façam uma rede, uma barreira de proteção dessas células, esses probióticos muitas vezes também têm elementos que estimulam as células imunes a responder mais rápido. Então, seja o desafio no intestino ou seja o desafio no pulmão, esses animais têm uma competência um pouco maior para tentar responder a essas afecções que às vezes são secundárias a uma diarreia primária. Dentro dessa pesquisa, o probiótico usado foi à base de bactérias, à base de leveduras? A gente tem utilizado bastante a base de leveduras, principalmente leveduras autorizadas ou a parede da levedura. A parede da levedura, ela é rica em 2 compostos, que é os beta-glucanos e os manano-oligosacarídeos. Então, enquanto os beta-glucanos, eles impedem que a fímbria, a parte patogênica da bactéria, se adera aos intestinos, os manano-oligosacarídeos, eles têm o potencial de aumentar a resposta de linfócito, então esse linfócito é uma célula branca que produz mais imunoglobulinas, e tem também o poder de aumentar a capacidade dos neutrófilos, que são a primeira linha de defesa para fagocitar bactérias que possam estar entrando em contato com esses animais. Então, você estaria, né, ajudando esse intestino a resolver as situações de uma forma mais rápida e proteger também outros órgãos que possam ser afetados. Só que esses probióticos, eles demoram um pouco para fazer efeito. Então, não é imediato. Quando a gente utiliza ele como preventivo, eles demoram em torno de 15 dias para começar a fazer uma estimulação imunológica. O que o pessoal usa muito são os probióticos como repositor de flora. Aí essa ação vai ser ali, local, somente no intestino. Esse fator imunológico, ele demora um pouquinho mais para começar a agir. Então, você teria que fazer mais aplicações desses repositores de flora para que eles possam também ajudar na imunidade. Uma história de sucesso é medida pelo seu legado. É por isso que Rumensin da Elanco já é tradição na pecuária brasileira. Ao longo de 5 décadas, Rumensin tem nutrido rebanhos, cultivando confiança e garantindo resultados que fazem parte do progresso de gerações de produtores. Rumensin, tradição que gera confiança. O Ilana oferece análises de alimentos de forma rápida e precisa, garantindo decisões seguras e em tempo real sobre as dietas dos animais. Com foco na transformação digital, seus serviços entregam uma tecnologia de informação ao produtor, reduzindo perdas e aumentando a eficiência. Ilana, análise de alimentos com velocidade e inovação para um futuro mais sustentável. Como a gente está conversando sobre probióticos, eu acho que era interessante deixar um recado para os nossos ouvintes a sempre se atentarem à concentração desses produtos e o estado de conservação deles. Eu acho que esses 2 fatores bastante importantes quando a gente está falando desse tipo de aditivo, né? Eu acho que tanto conservação quanto conservação e concentração fundamental para esse tipo de tratamento tá dando algum resultado, né? E assim, falando em tratamento, protocolo, manejo, o que você recomenda de manejo, de protocolo assim, para uma fazenda que está lidando com um problema de diarreia?
Bom, acho que primeiro é tentar descobrir em que faixa etária essa diarreia está acontecendo ou qual é o agente etiológico que está causando mais problema. Então, o que a gente vê é que na primeira semana de vida, as diarreias mais acontecem por causa de Escherichia coli mesmo. Então, isso acaba sendo um problema de falta de excesso de proliferação dessas micro-organismos ou no pré-parto ou no leite. Precisa dar uma olhada se esses utensílios estão sendo bem limpos, se essas mamadeiras estão sendo corretamente higienizadas e se uma bezerra não está muito próxima transmitindo a sua matéria fecal para outra. E aí essa contaminação acaba acontecendo nessa fase. Em animais mais velhos, essas tendências tendem a acontecer por outros agentes. E dentre esses agentes, a gente tem alguns que são mais virulentos do que outros. Então, quando a gente fala de uma diarreia, por exemplo, causada por salmonelose, é uma diarreia que é um agente exógeno, foi introduzido naquela propriedade com um alto potencial de mortalidade. Então, o animal realmente fica bastante abatido, com morte em pouco tempo, e aonde essa material fecal está disponível, você vai ter uma proliferação maior dessas bactérias. Então, ali é interessante que a gente faça uma vacina nas mães para proteger essas bezerras quando nascem, para que elas sejam um pouco mais fortes contra esses patógenos que estão causando diarreias mais graves. Isso vale, né, para salmonela, mas vale também para algumas cepas de Escherichia coli que são mais fortes, são mais patogênicas, como também alguns vírus, mas aí vai depender da realidade da fazenda. Para isso, você teria que fazer um diagnóstico de quem está causando a diarreia em surtos naqueles animais. Para casos esporádicos, eu acho que não convém fazer um diagnóstico ou um tratamento, porque são casos isolados. O animal passa por esse desafio. O problema é quando é surto. Bem, a gente pontuou a função da diarreia como origem de um problema respiratório. A gente está no inverno, sabe que é uma época do ano onde agrava esses problemas, mas quais seriam outras causas de problema respiratório em bezerra? De uma maneira geral, como a gente pode evitar isso? Bom, a gente diz que o pulmão é o órgão de choque do ruminante. Então, assim, tanto bovinos como caprinos e ovinos, qualquer estresse, qualquer desequilíbrio que eles tenham na imunidade, o órgão mais afetado acaba sendo o pulmão. Isso advém até pela própria característica anatômica da espécie. Então, ele faz uma defesa pulmonar mais lenta. E por isso é o órgão que mais é afetado. Então, por isso que é muito comum esse animal ter um quadro de diarreia e quando ele recupera dessa afecção, ele está com a imunidade comprometida e facilita os quadros da pneumonia. Então, a pneumonia pode acontecer por qualquer desequilíbrio que seja em relação à imunidade do animal, falha colostral, outras doenças juntos, né, a própria diarreia, onfalite, como também pode acontecer quando a gente tem excesso de proliferação de micro-organismos no ambiente. A gente pensa mais nos vírus, principalmente o vírus da diarreia viral bovina e o herpes vírus são os mais problemáticos, que são vírus que estão disseminados em todos os rebanhos brasileiros e são poucas as propriedades que conseguem evitar que esses vírus de fato aconteçam. Como são vírus que estão no ar, se esse animal tiver uma queda de imunidade, esses vírus acabam desenvolvendo um quadro respiratório que se agrava para depois uma pneumonia bacteriana que leva a uma mortalidade muito maior que o quadro de diarreia. Então, atenções à ventilação, insolação adequada das propriedades e garantir que esse animal não passe fome, tenha um leite de qualidade, são medidas que vão facilitar com que essas doenças aconteçam menos. O que a gente tem visto bastante é que o pessoal já prevendo ou imaginando que as pneumonias acontecem em grande quantidade nas bezerras, tem utilizado hoje em dia as vacinas intranasais. O que a gente tem que ter em mente é que essas vacinas intranasais comerciais, a gente tem hoje 2 no mercado do Brasil, são vacinas com vírus atenuados. Então, são vírus que são vivos, mas eles perderam a sua capacidade de causar uma doença grave. Eles são inoculados diretamente na narina do animal. E a função deles é realmente, de fato, provocar uma irritação da nasofaringe. E ao provocar essa irritação da nasofaringe, eles vão produzir a imunidade necessária para os animais passarem por esse desafio.
Só que entre eles receberem a vacina e produzir essa imunidade, eles estão num período que esse sistema imunológico está sendo desafiado. Então, se esta vacina é feita nos animais com doença, ela pode causar a doença. Então, o que a gente vê muito, né? Vacina animal em qualquer situação, com diarreia, ou vacina no mesmo dia que faz a mochação com ferro quente desse animal, sem um quadro de anestesia prévia. Então, o animal já está com dor por causa do discórnia e ainda recebe a vacina. Isso aumenta muito a chance dele desenvolver um efeito colateral da vacina que a gente chama de uma pneumonite, uma pneumonia viral por causa da vacina. Se ele está com o sistema imunológico mais imunocomprometido por outras coisas, essa pneumonia pode virar bacteriana depois. Aí, o recomendado, às vezes, é você vacinar as mães. Eu gosto muito de pontuar que devemos sempre que possível trazer um estresse por vez, né? Senão, às vezes, a gente, por facilidade de manejo, a gente acumula mais de um manejo ali no dia e esse estresse pode ser além do que isso aí vai pagar um preço, né? Bem, a gente está no inverno, estamos no comecinho do inverno aqui, que eu sei assim, em relação à mudança brusca de temperatura, isso aí acaba, a gente tem dias quentes e noites frias na maior parte do Brasil, do sudeste para o sul. O que a gente deve fazer? Muitas vezes a gente não tem a melhor ambiência possível para esses animais. O que você recomenda nesse tipo de situação? Que a gente veja os reais desafios desse bezerreiro. Então, ir nesse bezerreiro em diferentes épocas do dia para saber o vento e a chuva, isso é importante para a gente saber se esses bezerros possam estar afetados ou não. Então, a gente já foi em bezerreiros que foram construídos todos no abrigo, né, de clima, mas quando chove com vento, as bezerras ficam inteiras molhadas. Isso é um fator que realmente diminui bastante a imunidade e facilita a ocorrência de pneumonias e pneumonias graves. Antigamente, a gente falava que as pneumonias nas bezerras aconteciam na fase da desmama. Hoje, a gente está vendo que não. Nos primeiros 7 dias de vida, a bezerra já com pneumonias e pneumonias graves. Então, a gente está piorando a ambiência desses bezerros, não garantindo que eles tenham um adequado controle de temperatura e umidade nesses bezerreiros. Isso é importante. Então, quando a gente não consegue garantir um controle de temperatura mais adequada no ambiente, o uso dessas mantas térmicas para as bezerras, as capinhas para as bezerras, podem ser utilizadas no período noturno para garantir, né, que elas não sofram essas oscilações de temperatura. Isso tem reduzido um pouco as afecções quando a gente não consegue garantir que o bezerreiro mantenha o conforto térmico desse animal. Dentro da pesquisa, dentro do estudo, a gente está em 2025, você acha que para onde que vai esse trabalho nas bezerras? Eu acho que a gente tem todas as ferramentas para facilitar a identificação das doenças e as ferramentas para garantir novas estratégias de sucesso dentro dessas bezerras. Acho que a primeira coisa que a gente tem que pontuar é que não dá mais para ficar utilizando antibiótico indiscriminadamente nas bezerras por qualquer situação. Então, a gente não sabe se a diarreia está sendo causada por bactéria ou não e se a diarreia realmente está, de fato, precisando de um tratamento com antibiótico. Se a gente ficar utilizando antibiótico aos montes, ele vai deixar de funcionar, porque a gente vai selecionar bactérias ali resistentes a ele, e a gente vai atrasar a cura desse antibiótico, porque a gente também está eliminando a microbiota benéfica para o intestino. Segundo fato, a gente hoje tem uma chance maior de fazer detecção mais precoce das doenças. Então, a diarreia ela é muito visível, é fácil de visualizar. Mas também esses scores da gente ver, né? Bezerro com a orelha baixa, com presença de secreção ocular ou secreção nasal, que tosse, com febre, são indicadores importantes que aquele bezerro precisa de um cuidado a mais. Antes, toda vez que esse animal tossia ou tinha secreção nasal, isso era considerado pneumonia. Hoje a gente já sabe que muitas vezes esses animais têm um comprometimento somente do trato respiratório anterior e que na maior parte das vezes isso vai curar sozinho, não precisa do uso indiscriminado de antibiótico. Então, o uso
de diagnósticos diferenciais, de saber quando que ele precisa de um tratamento mais agressivo, somente quando ele precisa desse tratamento, eu acho que é primordial. Então, hoje tem equipes que estão fazendo ultrassonografia de tórax de bezerro para detectar de fato se existe ou não pneumonia, e quanto antes essa pneumonia for tratada, maior a chance de cura. Quando a gente faz esses tratamentos de pneumonia, o que a gente tem visto, isso na literatura e no campo, Brasil e fora, é uma única dose de antibiótico. Essa única dose de antibiótico dá uma melhora nos primeiros 3 dias e depois a pneumonia volta. Então, hoje a gente vai nas fazendas e o que eles falam é que eles já trataram com 3 antibióticos diferentes aquela mesma bezerra e a pneumonia continua. Acho que tratamentos mais assertivos são necessários. Fazer, então, realmente tem pneumonia, está diagnosticado, o problema é esse, nós vamos fazer um tratamento com antibiótico por um período mais prolongado para evitar que isso aconteça. Mas olhar que essas estatísticas de pneumonia e diarreia estão aumentando, o que a gente vai fazer para melhorar a situação daquele bezerreiro? Então, às vezes, melhorar a ambiência é difícil. A gente precisa de uma nova construção, precisa de mais mão de obra, precisa de uma limpeza maior, precisa de camas mais efetivas. O uso desses preventivos, que seriam esses imunoterápicos, tem ajudado muito as bezerras sem precisar ficar entrando com antibiótico toda hora. E aí cabe aquilo que você falou. No mercado, a gente tem um monte de produtos ditos pozinhos mágicos milagrosos. E cada um tem a sua qualidade e a sua viabilidade e a sua concentração. Então, não é porque está escrito lá que é levedura ou que é repositor de flora que aquilo de fato vai funcionar. A gente precisa ver trabalhos científicos ou indicações de técnicos experientes para dizer quais funcionam e como que isso funciona. Lembrar que esses produtos demoram para fazer efeito. Então, não vai ser agora que a gente está colocando hoje que amanhã todas as bezerras estão melhores. Isso é com o tempo. Né? E eu acredito que, diante de todas as pesquisas que a gente tem executado, esses sucedâneos lácteos, que têm uma melhor qualidade, vão começar a colocar esses produtos nas suas constituições para produzir um leite com maior potencial preventivo e, além de ter uma melhor nutrição, também favorecer uma melhor imunidade dos animais e maior status de sanidade. Professora Heloísa, eu estou gostando muito do nosso papo, mas a gente já estamos caminhando para o final do nosso episódio. Eu gostaria, vou te desafiar, se você pudesse dar um único conselho para quem está no dia a dia na fazenda, para a melhoria de sanidade do bezerreiro em geral, que conselho você daria? Ai, difícil um só, né? Eu acho que eu investiria nessa parte básica, faz o bem feito, né? Quantidades adequadas de leite, essa bezerra precisa de cerca de 6 litros a partir da primeira semana de vida para ter um bom ganho de peso. Baseado nessa nutrição, um animal que não está passando fome é mais imunocompetente. E aí, em cima disso, detectar o índice de doença de vocês. Desafiem-se sempre a reduzir esses índices. E em cima dessa redução de índices, aí vale todos aqueles conceitos de melhorar a ambiência, talvez investir em produtos que melhorem a imunidade do animal, para garantir que a gente tenha cada vez menor mortalidade de bezerras. Nesse ano de 2025, a gente tem pedido uma indicação cultural para os nossos convidados aqui. Então, assim, se tiver um livro, uma série, algo que você acha que seja interessante para os nossos ouvintes, algo que você esteja lendo hoje para indicar, ou que você leu, você acha que seja relevante para o nosso público, se você quiser indicar isso aí para a gente estar finalizando nosso episódio. Eu vou fazer uma autopropaganda, né? A nosso grupo de pesquisa chama Imunogram, eu tenho alunos de iniciação científica e de pós-graduação. Toda semana, toda sexta-feira à noite, às vezes é no sábado, a gente posta alguma coisa relacionada aos nossos resultados de pesquisa ou dicas de manejo. E em cima do que a gente já construiu em relação, né, a experiências de tocar uma unidade didática de leite, como também em relação ao que a gente construiu em cima das nossas pesquisas científicas, a gente fez 2 cartilhas e uma está em ainda exposição.
A primeira cartilha é relacionada a manejo de bezerro de leite, então toda essa parte de imunidade, índice de diarreia, como é que faz detecção das doenças, e algumas dicas de tratamento para técnico, né, voltado para o produtor, são dicas que eu acho que auxilia bastante, sempre tem uma coisa além para aprender. A segunda cartilha é relacionado com o período de transição da vaca, e a gente está terminando a terceira, que é sobre manejo de ordenha. Todos eles estão disponíveis nesse site do Instagram. Deixa a sua mídia. Qual é a mídia? É @imunogram. Eu queria agradecer a sua participação aqui com a gente. Com certeza enriqueceu muito nosso bate-papo, principalmente relacionado a esse primeiro momento da vaca do futuro, né? A gente parece um clichê barato, mas a bezerra de hoje é a vaca da manhã. Se a gente não pensar assim, às vezes a atenção que ela precisa não é dada, né? E uma doença que você tem nessa fase, né, nesse primeiro mês de vida, vai fazer com que ela tenha atraso para entrar no primeiro cio, atraso para a primeira produção de leite, muitas vezes com reflexo na capacidade de produção de leite, sem contar, né, os gastos que você pode ter com medicamentos, com atraso de crescimento ou com a mortalidade dessa bezerra. Professora, muito obrigado pela sua participação e eu espero que todo mundo que esteja aqui curta o Mais Rumen Podcast, siga o Instagram indicado pela professora e esperamos vocês em outros episódios.